Boa noite a todas e a todos que nos prestigiam, então, de novo, nessa sexta-feira. Lembrando que esse é um projeto de extensão, né, com o nome de Resgate de Memórias do IFSU, que vai resgatar na voz dos servidores, tanto na ativa quanto aposentados, técnicos administrativos e docentes, as histórias de vida das pessoas que compõem, que fazem o dia a dia dessa instituição, nos diversos campos, né, e reitoria que a compõem, e um pouco da história também, que trazem nas lembranças dos seus entrelaçamentos com a parte da história da própria construção de cada campus, alguma história pitoresca que vai ser compartilhada, algumas peculiaridades que a gente nem sabe dos diversos servidores que a gente tem. Então, a gente vai começar agora, né, dando uma boa noite, agradecendo por terem se disponibilizado para a Margarete, né, que é professora aposentada lá de Sapucaia do Sul, e para o João Antônio, que é professor atual ainda do campus Sapucaia do Sul. E o Francisco Brongar, né, o Chiquinho, que é o nosso parceiro aqui dessas entrevistas. Então, uma boa noite a todos. Agora o pessoal também vai dar uma boa noite e a gente vai começar as nossas conversas. Então, boa noite a Janete, boa noite ao João Antônio, boa noite a Margarete, né? E a todos que estão nos vendo aí nesse projeto aí de resgate de memórias do IFSU, né? Hoje com o João e a Margarete aí, que são do campo Sapucaia do Sul. Então, boa noite a todos. Então, boa noite, eu sou Margarete Noro, eu fui professora de inglês, ingressei no campus Sapucaia em 96 e atuei ali por 17 anos, até minha aposentadoria em 2013. João? Cliquei errado. Boa noite, então, eu sou o João Antônio, também trabalho em Sapucaia, trabalho desde 97, julho de 97, faz já então uns 23 anos, e eu sou da área, sou engenheiro químico, sou da área técnica, né? Eu dou aula no curso técnico em plástico e na engenharia mecânica. Já dei aula em outros cursos de química, mas eu tenho dado aula ultimamente só nesses dois cursos. Então, dados os boa noites iniciais, né? A gente vê que o pessoal já está entrando aí na live, tem a Luciana, a Patrícia, e aos poucos outras pessoas vão vir também dar o seu oi, ficar conversando com a gente sobre algumas coisas. Então, nós vamos começar, né, a nossa conversa com a Margarete. A Margarete, que é professora já aposentada, mas quem vai falar quem ela é, de fato, na sua vida, na sua trajetória de vida, nesse primeiro momento, a sua formação, na sua família, essas questões que a identificam como pessoa, então vai ser a Margarete. Margarete, tudo contigo. Pode conversar e colocar à vontade. Então, eu tenho uma trajetória mista, assim. Eu iniciei minha trajetória profissional como tradutora numa empresa em Caxias do Sul. Depois eu fiz a licenciatura em língua inglesa em Criciúma. Depois eu vim para Charqueadas por questões profissionais do marido. E ali eu ingressei na rede estadual e municipal. E depois um colega meu da rede estadual, professor de educação física, um dia me convidou, disse, vamos fazer esse concurso. Olhou no Correio do Povo, assim, o edital do concurso para UNED Sapucaia do Sul, que era a Unidade de Ensino Descentralizado. Então, o Chico e eu era Chico, o nome do professor, Francisco, fomos fazer a prova. Até o Chico não logrou êxito, mas eu fui aprovada. E foi, assim, um marco na minha trajetória docente, o ingresso na rede federal. Considero isso um marco. Quando iniciamos no campus, ele não estava, assim, com as instalações totalmente concluídas, né? Por questões de a empreiteira, eu acho ter abandonado
a obra, ou entregue a obra não concluída, né, não finalizada, e a gente, éramos um grupo de professores da formação geral e professores do desenho técnico, e ali nós iniciamos a nossa caminhada. Eu lembro que uma das memórias que eu tenho viva é que os poucos recursos que a gente tinha para dar aula eram assim, um professor trazia uma TV, o outro trazia um vídeo no tempo, nós estamos falando de 1996, né? E o outro trazia um outro recurso de casa, e aí nós podíamos, assim, ilustrar melhor nossas aulas. Não havia biblioteca, a coordenadoria de registros escolares tinha uma caixa de sapatos, onde eram colocadas as fichas dos primeiros alunos, foram 3 turmas de manhã, 3 à tarde e 3 à noite, né? Que foi o vestibular do técnico em plástico. E foi uma opção muito feliz que eu fiz, porque eu sempre achei, na rede estadual eu trabalhei com um auxiliar de técnico em química, e eu sempre achei, assim, que o curso técnico possibilita, assim, dar aos estudantes um outro horizonte, né, um horizonte mais concreto. Então, e eu me realizei muito dando aula no técnico, adorei. Não sei se o João quer falar alguma coisa, ou se eu prossigo. Tu pode falar o que quiser, Margarete. Assim, eu ingressei no curso técnico em plásticos e para mim foi um desafio bem grande, porque eu trabalhei a princípio com língua inglesa geral, com as habilidades da língua inglesa geral. Mas à medida que o curso ia se aprofundando, né, no 3º e 4º ano, eu vi a necessidade de trabalhar mais a terminologia técnica da área do plástico com os alunos. E, na época, como o curso era integrado, não havia, assim, na carga horária, não estava, assim, previsto na matriz curricular inglês instrumental. Mas eu elaborei um projeto, assim, e eu ministrava aulas das 18h15 às 19h, que era o nosso intervalo entre o turno da tarde e a noite. E então eu ministrava isso como tipo o meu projeto de dedicação exclusiva. E aí eu tinha alunos de diferentes anos do curso interessados, e aí eles vinham para essa aula, que era uma aula fora do currículo, mas tudo a ver com o currículo deles. Possibilitava a eles acessar leituras né, dos livros técnicos que a gente dispunha na época, e toda a primeira bibliografia foi adquirida pela escola. A primeira biblioteca a ser montada era toda na língua inglesa. Bem, né, a Margarete falando para a gente assim, a gente vai rememorando as dificuldades que teve Sapucaia. Eu lembro ainda quando, na gestão do João Manuel, né, que começou a se esboçar aí a UNED, né? Aí depois passou para a gestão do Krieger, né? O primeiro com a diretor, que foi o Adair, né? Então, tudo isso vai passando Isso, professora Adair. E todas as dificuldades aí que vocês enfrentaram aí. Mas então, João, tu hoje é o coordenador do curso técnico de plástico, né? Eu acho que a unidade à época era em Sapucaia, né? Se a gente tirar o Visconde da Graça, que já tinha uma história antes, né, de vir para o IFSU, aí, e a unidade mais antiga, né? Nos conta um pouco da tua história de vida aí, e da tua trajetória dentro da instituição. Bom, eu trabalhava, dando um geral, né? Eu trabalhava nas tintas Renner, trabalhei lá uns 7 anos. Depois saí, fui fazer mestrado na Química, ali na URGS, mestrado na Química da URGS. Daí, tinha já terminado, estava lá como professor substituto, e aí uma professora
que era minha colega, hoje professora do Instituto Federal, a professora Carmen, me mostrou o edital, e eu não sabia que existia uma unidade da Escola Técnica de Pelotas em Sapucaia, não tinha ideia disso. E ela me mostrou e me forçou assim, a me inscrever, né? E daí eu estava bem distraído com relação a isso, e ela me deu todo esse empurrão, né? É graças a ela que eu estou lá, né? E sou muito grato a ela, né? Então, eu entrei lá em 97, né, Margarete? Tu entrou em 96, você já estava em janeiro, né? Isso, 96, janeiro. E quando eu entrei em 97, as coisas não estavam indo da maneira que estava previsto, né? Então, nós não tínhamos ainda as máquinas instaladas todas, e também faltavam alguns outros professores, né? Entramos, se não me engano, 6 professores na área técnica, e começamos todos assim, foi como é que se diz, um mutirão. Todos os professores tiveram que aprender a trabalhar com a máquina de injeção, que era a única que estava operacional na época. Então, hoje, esses professores todos foram para outras áreas, mas tinha quase 10 professores dando aula de injeção. E a gente aprendendo a injeção junto com as aulas. A gente aprendia e um pouquinho adiante já tinha que dar aula, né? Então, eu aprendi... hoje eu dou aula de injeção no curso técnico de plástico, e eu aprendi nessa época. Depois a gente deu aula de extrusão, de sopro, a gente tinha que se virar, né? E como, por causa dessa falta das máquinas, quando a gente entrou em 97, a gente fez uma modificação do currículo na época. A disciplina que a gente deu, a gente começou a antecipar, era uma disciplina que a gente ficou antecipando para depois entrar com as aulas práticas, né? Foi tudo muito bem, apesar de o planejamento não estava sendo cumprido, a gente se organizou de uma maneira que o curso foi muito bom. E a gente tinha alunos muito bons, né, assim como a gente tem hoje, e eles nos cobravam muito, tinha muita discussão com os alunos, né? Eles cobravam muito porque eles não viam o curso da maneira que eles imaginaram, né? E a gente fez o máximo que a gente pôde para que o curso fosse assim como a gente gostaria, como eles gostariam, e a gente formou turmas muito boas. Essa primeira turma e as outras que vieram, eu dei turma só eu dei aula, eram 4 anos, né, Margarete? Sim, no primeiro curso, sim, era integrado. Eu entrei no segundo ano, então eu dei aula no segundo, terceiro e no quarto, eu dei para a mesma turma, eu fui acompanhando no fim. Daí voltei de novo para o segundo, então teve turmas que eu perdi, né? Eu perdi a segunda turma, e a terceira turma parece que eu também não acabei não dando aula. A segunda, com certeza, né? Então foi tudo muito... A gente se virou na época, a gente conseguiu um resultado muito bom, a gente ficou bem satisfeito, né, Margarete? Eu diria que isso que a gente fez é o inédito viável do Paulo Freire, sabe? A busca daquela alternativa possível, dentro de todas as limitações. E eu vejo depois, quando eu participei da elaboração do curso técnico em administração do PROEJA, eu também vejo os estudantes do ensino técnico, eles ingressam no primeiro ano, mas eles já têm uma sede de disciplinas técnicas, eles têm já aquela expectativa de que eles já vão sair aprendendo já no primeiro ano a fazer algo bem específico da área deles, da área onde eles estão inseridos.
E a gente sabe que tem toda uma formação humana, técnica e humana, que caminha junto, que é paralela, né? Mas a gente vê que os estudantes têm essa é uma ansiedade bem, assim, válida, porque eles querem saber onde é que estão as disciplinas técnicas, quando é que nós vamos aprender quando é que nós vamos para o laboratório, né? Era a pergunta que a gente ouvia, né? Sim, sim. E fala, Mário. Eu queria fazer uma colocação aqui, né? Que o Chico começou a buscar umas lembranças, né? Eu lembro quando o Adair, o Bork e o Wagner, né? Os três que saíram para começar a construir lá o campus de Sapucaia do Sul. E às vezes tem algumas peculiaridades que a comunidade até nem sabe, né? Mas o curso que era a ideia, né, inicial para se fazer em Sapucaia era de eletromecânica. O técnico em eletromecânica, inclusive, tinha até as baias lá de solda, lá no fundo, que eram... Enfim, mas não aconteceu porque a 3 quadras dali tinha um Senai, onde o curso técnico deles era de eletromecânica, né? Então, como é que iam concorrer? É uma dificuldade de escolas técnicas, não podia concorrer. E eu acho que foi bem feliz a escolha, né, pelo curso em plástico, porque eu lembro, assim, do quanto era absorvida a mão de obra ali no entorno mesmo, né? O pessoal já saía... Tinha bem feita essa parte de integração escola-empresa, então o pessoal tinha estágio, já trabalhava. Então, a gente vai lembrando disso, né? E uma outra coisa também que eu ressalto, né, na fala de vocês dois, do quanto é o comprometimento do servidor público com relação à educação. Gente, se fazia milagres, né? Não se tinha todas as condições. Acho que nem o campus de Pelotas, quando começou, tanto demorou 2 anos depois de pronto para ter os professores para começar, mas nenhum campo que foi construído, ele nasceu pronto com todos os servidores, sejam docentes, sejam técnico-administrativo, com todos os laboratórios, com todos os equipamentos. Quem foi construindo o dia a dia foram os servidores, que foram o currículo, que foram usando, às vezes, seus próprios recursos, suas coisas, e foram fazendo, né, o melhor possível para que o curso acontecesse. Mais uma história dessas, entendeu? Que vocês dois foram comprometidos nas suas partes, tanto no curso de plástico, como também depois tu mesmo estava conversando no ProEja em administração. Então, se fala muitas vezes mal do servidor público, e, na verdade, temos inúmeros servidores públicos na rede, principalmente dos IFES, aqui, que é o que a gente conhece mais de perto, que são extremamente comprometidos com a educação pública e de qualidade e com a formação integral. Mesmo que os estudantes venham com aquela ânsia pelos cursos técnicos, pelas disciplinas técnicas, tem que mostrar para eles que a técnica não é nada sem a parte humana, né? Nós temos que saber ser nós mesmos, e aquela capacidade técnica vai nos complementar para sermos profissionais. Então, que bom ouvir isso de vocês, e assim, mais justifica a nossa batalha sempre pela educação. Mas, enfim, vamos continuar. Margarete, além dessa parte profissional, eu acho que vocês têm mais ainda para conversar. Sapucaia, né, que começou hoje, tem cursos técnicos, tem cursos superiores, né, tem muito ainda para a gente conversar a respeito disso. Mas vocês têm uma vida pessoal também, vocês são casados, têm filhos, moram aonde, perto da escola. Hoje tu já está aposentada, mas como é que é esse momento hoje? A Margarete fala e depois o João complementa a parte dele. Isso, eu sou casada há mais de 40 anos com a mesma pessoa, uma coisa rara hoje em dia. E assim, nós temos 2 filhos, uma filha, e já temos 3 netos, né? Temos um neto que nasceu agora recentemente, em 11 de fevereiro. Temos um neto de 4 anos, uma de 2 e um de meses. E minha filha mora em Novo Hamburgo, e o marido, e meu filho e a esposa moram em Porto Alegre.
E quando meu marido se aposentou uns 4 anos antes de eu me aposentar. E ele gosta muito de lidar com madeira, então ele... nós temos uma casa de praia em Garopaba, então ele montou o tipo de uma oficina, uma mini marcenaria, que é o hobby dele. Ele se aposentou, é engenheiro mecânico, mas ele entregou o número dele para o CREA e quis fazer outras coisas na vida, não, né? Largou a engenharia. Então, e eu ainda me envolvo bastante com o tema da educação profissional, participo de vez em quando de alguns fóruns, na escrita de artigos, principalmente focados na experiência que nós tivemos com o ProEja, né, no acesso, na permanência e no sucesso escolar dos estudantes do curso técnico em administração. E, como hobby, eu gosto muito de cozinhar, né, uma coisa dos taurinos, eu acho, tem uma coisa a ver com o signo, mexer um pouco com a terra, tenho uma horta, e fora isso, gosto de ir ao cinema, de vez em quando eu cruzava, né, João, com o João no Clube do Professor, aos sábados de manhã tem o Cinema Itaú tem uma sessão em Porto Alegre que é para professores, eles dão 2 ingressos e exibem um filme, assim, fora do circuito Hollywood, assim. Então, é uma boa pedida cultural, sábados pela manhã, às 11 horas, de vez em quando eu costumava frequentar. Agora, a vida da gente, com a pandemia, está sendo ressignificada, né? Nós estamos ressignificando a nossa vida, e eu vejo que a máscara faz parte do nosso vestuário agora, é isso que eu falo. Então, nós temos que ir tocando para frente. Nós ficamos, desde 14 de março até 18 de maio, sem ver nossa família pessoalmente, nem os netos, nem os filhos, só nos falando por telefone, por WhatsApp, e aí em maio, depois do dia 18, a pediatra liberou a gente visitar o Gustavo, que é o neném, todo mundo de máscara, só fazer uma visita, então foi ali que a gente, sem se abraçar, sem nada, a gente se viu pessoalmente. Agora, então, e depois nós fomos a Novo Hamburgo também visitar os outros 2, e agora vamos ver, agora nós estamos retornando amanhã, vamos ver como é que a gente né, está ainda restrito nessa coisa do isolamento social, e também porque nós já somos idosos, assim, eu já tenho 66 anos, então a gente tem que se cuidar, né, nós somos grupo de risco. Eu vou começar pelo fim, né, vou pegar o gancho da Margarete, que hoje eu estava pensando, a gente ficando em casa, né, e eu comecei a ver... Eu busco informações e coisas no YouTube, mas eu comecei a ver televisão de novo por causa da situação, né? Eu comecei primeiro, assim, vagamente, né, o que estava acontecendo na Europa, depois quando chegou nos Estados Unidos, Nova York, eu acompanhei mais de perto, porque eu estava vendo que aquilo era o nosso futuro, né? Sentia que estava chegando perto, e agora estou acompanhando a nossa situação, né? Não só a que deveria ser a que a gente... O problema que a gente tem que resolver, que seria o problema do coronavírus, né? E hoje eu estava ouvindo na televisão e no YouTube, um canal que eu vejo, o pessoal comentando assim que está morrendo 1.000 pessoas por dia. São 1.000 vidas, 1.000 famílias por dia. Quer dizer, se a gente esperar um pouquinho, morreu mais um. Deixar passar mais um minuto, morreu outro. Então, isso, eu pensava assim, eu via quando falava na Itália, eu pensava, puxa, que tragédia. Agora, no Brasil, parece que não tem tragédia.
Eu não sei o que é, por que a gente fica meio anestesiado, o que está acontecendo, porque na realidade está muito mal. E as pessoas estão saindo para a rua, estão achando que está sob controle e não está, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, se a pessoa tem que sair, que saia. Agora, eu fico pensando naquela pessoa que fechou lá o seu negócio, fechou um negócio que não era de primeira necessidade, fechou em março e está até hoje com o negócio fechado, recém abrindo, e está com problemas porque tem pessoas que saem para passear no shopping, para passear na orla e coisas. Então, nas praças, né, correr sem máscara. Eu achava que ia continuar correndo, agora estou correndo dentro de casa, né? E estou gostando mais até. Eu perco menos tempo indo e voltando, então estou correndo em casa. Eu fiz todo aquele esquema para entrar no apartamento, aquela clorofina, o álcool, estou gastando horrores de álcool. Então a gente tem que se dar conta de que a situação é grave, né? E que nós estamos vivendo uma tragédia, apesar de não. Mas isso eu preciso pegar, né, o gancho da Margarete. Eu sou separado agora, eu fiquei casado um bom tempo. Tenho uma filha, né, a Gabriela, que está aqui em casa agora. Ela veio para cá, está ficando. Já faz mais de um mês que ela está aqui. Nunca tinha ficado, depois que eu me separei, ela nunca tinha ficado tanto tempo comigo, né? Trouxe até o pianinho dela, veio quase de muda para cá, né? Mas daqui a pouco ela vai ter que voltar para casa da mãe dela, né? Porque ela tem que fazer né? Tem que atender os dois, né? E então é isso. Eu gosto também. A gente se encontrava no cinema. Eu gosto muito de cinema. Logo que eu me separei, eu tive fases, né? Quando eu me separei, teve a fase do cinema, que eu ia ao cinema sexta, sábado e domingo. Às vezes assistia 4 filmes no fim de semana. Depois teve a fase dos shows, né? Muito shows, escutar música em bar, né? Música aqui de Porto Alegre, né? E outras coisas assim, né? E agora estou com uma namorada, estou mais tranquilo, estou mais em casa. E eu me adapto bem a essa situação de ficar em casa. Eu estou realmente, a quantidade de trabalho está muito grande, porque a gente tem que. Eu nunca vi tanta louça suja na minha vida, né? Tanta roupa suja na minha vida, apesar de a gente não estar saindo. A louça, que nem ela brota, né? A louça suja brota, né? Então, tem que fazer comida em casa, só que tem a vantagem de sair, né? Então, mas eu estou achando que eu estou com bastante coisa para fazer e está rendendo bastante trabalho em casa. Estou bem adaptado, né? Basicamente é isso. Mas então, né, já que tu estava falando dos tempos difíceis que nós estamos vivendo agora para o momento, né, eu estava relembrando para do passado, aí, da UNED, né, quando a UNED começou, a gente viveu tempos lá, claro que não eram de uma pandemia, mas eram de reformas da educação profissional, né, terminaram os cursos integrados, né? Fomos obrigados a aderir a um programa de expansão, que era o PROEP. Exatamente. Né? Disseram que dinheiro só do PROEP. Né? Então, as dificuldades que se teve para a compra de equipamentos, principalmente para essa unidade, que era uma unidade que estava surgindo, né? Eu acredito que vocês são uns heróis daquela época em que conseguiram fazer com que essa unidade aí, né, para começar a trabalhar, né, com um curso de plásticos, um curso novo, né, algo que não se tinha, ao menos aqui no estado aí, né, e vocês poderiam para nos relatar um pouco, né, disso para que vocês viveram, essas dificuldades, né, principalmente devido ao orçamento, que era muito escasso, né, e o governo federal, na época, né, eles pensavam até em privatizar as escolas técnicas e agrotécnicas. Né?
e vocês de uma unidade, né, nova, né, que a recém tinha surgido aí. Nos conte um pouco dessas nuances aí. Bem, eu vou falar da área da formação geral, que quando veio o decreto 2044, que desvinculou o ensino médio e o técnico, um grupo de professores, um coletivo de professores da UNED, a gente foi buscar nossa inserção no curso técnico em plásticos, ou a nossa permanência. Nós queríamos, de alguma forma, assim, subverter a ordem, porque o decreto era para que a gente só fossem ministradas disciplinas técnicas e que a escola recebesse estudantes oriundos da rede estadual, de outras escolas, para no contraturno frequentarem, né, virem buscar só a sua formação técnica. Então, nós não achamos que, e claro, com a concordância dos colegas da área técnica que nos acolheram, que nos aceitaram a nossa permanência. Então, alguma coisa a língua portuguesa, a redação técnica, a professora Giane que ministrava, eu fiquei com o inglês instrumental aí, que eu desenvolvi as unidades que eu trabalhava em cima da bibliografia e dos textos que os meus colegas da área técnica me subsidiavam. O professor Guilherme pensou na metodologia de pesquisa, depois diferentes outros professores ministraram essa disciplina. A professora Aida deu seminários de matemática, porque para poder, tipo um básico, assim, um basicão, para aqueles estudantes que vinham sem a base de matemática e física. A professora de física, eu acho que, não lembro se foi a Lúcia, eu sei que fizemos vários movimentos para que a formação geral se fizesse presente ainda nesses módulos, porque era um curso modular de 4 semestres, né, João? E aí, agora, contigo, a questão dos equipamentos, né, da luta. Era... A gente vivia, com relação a essa questão da privatização, né? Eu sempre sou muito, assim, preocupado, né? Então, quando eu via o Adair ou o Bork com uma cara amarrada, eu já ficava meio apavorado. O que está acontecendo, né? Eles não falavam muito com a gente o que estava rolando, né? Depois que a gente ficava sabendo que realmente eles tinham tentado privatização, o governo tinha tentado entregar a nossa unidade para a iniciativa privada, mas não teve ninguém que quis pegar, né? E então a gente tinha essa preocupação. Mas, por outro lado, nós éramos muito unidos, né? A Margarete é uma pessoa, né, que, eu digo, na época, ela nos procurava muito, ela era uma pessoa que sabia trabalhar, assim, colaborativamente, né? Colaborativamente. Então, a gente passava os textos para ela trabalhava no glossário, a gente tinha uma relação muito... Como nós éramos poucos professores, né, a gente saía muito junto também, na época, a gente saía, tinha happy hour, tinha coisas assim. Eu me lembro que eu ficava mais que 40 horas, bem mais que 40 horas na escola. Na época, era solteiro, então aquilo virou a minha vida, né, na época, né? Então, e era muito bom. A gente levava os sustos, mas, ao mesmo tempo, a gente acabava conseguindo superar as dificuldades, né? Então, tem histórias até que nem vão contar aqui, né? Mas era assim, era muito divertido, muito divertido. E a gente amigo e também a gente acabava amigo dos alunos, né? A gente tinha uma relação assim de muita amizade geral, né? Era talvez um amor muito grande pelo que a gente tinha ali, né?
porque os alunos lutaram também pela unidade, os pais lutaram, a gente tinha uma associação de pais muito ativa na época, e a gente teve também visita de deputados e, se não me engano, algum senador veio de vários partidos, e a gente tinha ajuda também na iniciativa privada, da Braskem, da Ipiranga e outras empresas, né, que nos ajudaram. A gente teve esse PROEP, nos ajudou a comprar algumas outras máquinas, mas eu me lembro assim que o meu sonho de consumo na época era que a gente tivesse retroprojetor em tudo que é sala de aula, porque hoje que lá lá longe buscar aquele retroprojetor e vir carregando ele com livros e coisas pelo corredor, eu pensava, um dia nós vamos ter retroprojetor em tudo que é sala. Agora a gente tem um projetor multimídia, né, em tudo que é sala. Ficou assim uma coisa muito mais. A gente teve uma época que a gente teve assim muitos recursos, né, para muitas coisas, né, e com o tempo, como a escola foi crescendo ali, a gente eu perdi pelo menos um pouco da visão do todo, né. Então, claro, agora eu tenho uma visão bem grande, bem geral, do que eram aqueles anos, né, Margarete, que a gente estava lá quase toda semana trabalhando lá e com prazer, né. E depois a escola começou a ficar mais profissionalizada, né. A gente, na época, era muito amador, né. O Bork dizia, não dá, tem que fazer dar, né. Então a gente saía se virando, né. A gente fazia horrores, né, para a coisa funcionar. Sim, acumulava funções, né? A gente não era só professor em sala de aula, né? A gente acumulava várias funções. Então, eu vejo, assim, eu lembro que, assim... Mas, João, pode contar aí, não tem problema, né? Como? Eu até sei muitos, né? Eu sei muitas histórias, porque o Edson, que foi daí para trabalhar comigo na eletrotécnica, né? Eu estou aposentado agora também. O Nilo também conta muitas histórias. Sim. Vocês podem compartilhar com a gente essas histórias. Não, a gente sabe que alguns servidores moraram na escola, que tinham que morar ali, não teve jeito logo no início, né? Eu não me aventuro a contar tudo que eu sei. Eu não sei até onde eu posso ir. A gente pode conversar depois. Assim, tem muitas histórias engraçadas. E uma vivência muito legal com os estudantes, né? Como tu falaste, João. Eu lembro de uma turma de plástico que eu sou de descendência italiana e eu gosto muito de... Eu tenho uma máquina, uma extrusora de espaguete em casa, elétrica. E eu uma vez levei ela para a escola para a gente fazer um almoço com os alunos. Eles fizeram a massa, né? Eles viram como é que funcionava uma extrusora doméstica, assim. Eles viram um outro ângulo, né? E aí essa extrusora produziu alimento, né? E nós fizemos molho e comemos. Então, é uma experiência bem interessante. Eu estou vendo aqui uns comentários de um ex-aluno, o Luan, que foi nosso aluno no médio, e depois fez teologia, se eu não me engano, na Unicinos, e agora está buscando um mestrado. O Luan agora é professor de filosofia, e foi nosso estudante lá, em Sapucaia. E também uns recados da colega Marli, e também vivemos muitas emoções. A Marli foi a organizadora de 2 semanas de encontros de arte, cultura e cidadania lá em Sapucaia. Um desses encontros, o nosso primeiro encontro, foi durante uma greve nossa, uma grande greve, esqueço o ano, certo, a Marli vai lembrar, e nós não tínhamos, os alunos estavam todos, os nossos estudantes meio dispersos, e
a Marli, assim, desenhou uma estratégia e nós fizemos contato com escolas municipais e estaduais de toda a região, Esteio, Sapucaia, inclusive eu acompanhei ela numas visitas a Esteio, para convidar os alunos. Nós tivemos a participação de mais de 4.000 estudantes nesse encontro de arte, cultura e cidadania. Foi maravilhoso. Tivemos, assim, desde a professora Lúcia providenciou a vinda de um telescópio lá da física da URGS, tivemos exibições noturnas para os estudantes, acho que foi o SESI, veio com um ônibus para dar aulas de aproveitamento na culinária, e sem contar toda a programação cultural, assim, foi muito bom. Então, essas coisas também, tudo que eu fico pensando, assim, é a escola além dos muros, né? Assim, transpondo seus muros, porque quando a gente chegou ali, eu sempre dizia, assim, eu tinha a impressão que nós éramos uma ilha, assim, uma ilha da fantasia. E depois, aí, a gente foi se abrindo para a comunidade, e eu acho que isso é muito importante. Eu acho que uma das aberturas, assim, foi a possibilidade da EJA entrar na nossa escola, né? E eu acho que isso foi muito significativo, a presença da EJA na rede federal. Então, né, conforme vocês vão conversando, o cinema vai passando aqui na mente da gente, né? Agora, o Luan aí, quando se colocou, e as colegas aí que também deram boa noite, comentando algumas coisas, o Fábio diz, deve ser quando fala do retroprojetor, o Fábio diz que deve ser que esse retroprojetor é que está na sala de reuniões hoje, já deve estar quase como um museu. A gente vai lembrando disso, né? Enfim, além do ProEja, né, que foi o curso, teve depois, quando teve que retornar, né, os cursos, lembro que entrou o curso de informática também, né, os cursos técnicos, e o curso de eventos, né, que a Fanny, né, elas eram ferrenhas na sua defesa, foram até a Brasília defender o nome, porque não estava bem no catálogo, como era para ser, mas tiveram várias lutas, nada é fácil, né? Começar o campo não é fácil, começar um curso novo não é fácil, ingressar com essas ideias de encontros não é fácil, mas Sapucaia, ele tem algumas características, assim, de grandes eventos, né? Atualmente eles têm feito, eu não tenho participado, mas a gente acompanha de longe, né? Essa parte dos personagens. Eu vejo que o Mark lá às vezes está, eu não lembro como é que é o nome. Cosplay. É o cosplay, eu acho. Isso. Então, assim, se vocês puderem lembrar, assim, um pouco dessa atividade, porque, assim, os cursos, a gente pode ver, né, tem hoje, quais são os cursos que Sapucaia oferece. Eu acho que até o João pode colocar um pouco isso, tanto nos cursos técnicos como nos cursos superiores, e depois a gente pode falar desses eventos extras, né, dessas atividades extracurriculares, assim, ou extra classe, que unem ou que aproximam a comunidade, a escola, e a escola à comunidade, porque a gente, como tu estavas dizendo, a gente não é uma ilha, nós somos para a sociedade que está no nosso entorno, né? Então, esses momentos são importantes para eles conhecerem a instituição, e a instituição abrir as portas e poder receber bem isso aí. Então, primeiro, João, se tu quiser contar para nós quais são os cursos que hoje são oferecidos ali em Sapucaia, e depois a gente vai para essa outra questão, tá bom? Agora me lembrei que eu vou esquecer o nome de um curso, mas nós temos lá agora o curso funcionando, né, hoje. Curso técnico em eventos, curso técnico em informática, curso técnico em plástico, curso técnico em mecânica. E o curso técnico em administração, que é o ProEja, né? Temos também a engenharia mecânica,
temos pós-graduação na área de educação física, ensino de educação física, eu vou esquecer o nome. Temos na área de pedagogia, um pós-graduação também. E tem um curso que está sendo preparado, que é na área de TI, que, não sei se é TI, desculpa, é na área de informática, e ele vai ser um curso, um tecnólogo, né? Nós vamos voltar a ter um tecnólogo, e como a gente está já sem sala, a gente não tem mais espaço, ele vai ter que ser entre o final da tarde e início da noite, esse curso vai ter que ser, né, para conseguir otimizar, né, o espaço e conseguir colocar mais um curso, né? Enfim, eu esqueci o nome, né? Assim como esqueci das pós-graduações, né? E eu fui olhar, como a gente falou, aquele negócio das datas, né? Eu descobri que existe um projeto, é um projeto de resgate da memória do campus Sapucaia, que envolve a coordenadoria de comunicação social e a biblioteca do campus. E eu fui olhar, tem horrores de fotos, umas 200 fotos, e a gente... Ali eu comecei a lembrar de muitas coisas, né? Então, a gente teve primeiro o curso técnico plástico, depois nós tivemos, quando a gente passou a Cefet, era a Escola Técnica de Pelotas, né? Daí a gente passou a Cefet, e eu não me lembro, eu tenho aqui anotado o ano, foi em 1999. 2008. Não, para Cefet. Cefet 99. 99. E daí, ali, a gente colocou um curso de tecnologia em polímeros, né, com ênfase em gestão da qualidade. Depois veio o curso de... E já tinha daí o EJA, né? Já tinha o EJA, então tinha o curso técnico, o ensino médio e o ensino médio para jovens e adultos, né? Daí entrou o Cefet, daí a gente passou a ter, não sei se eu estou acertando tudo, né? O tecnólogo, né? Curso de tecnologia em polímeros com ênfase em gestão da qualidade. Depois, eu anotei aqui de uma maneira bagunçada, mas depois veio o curso, o tecnólogo em fabricação mecânica, né, que foi em 2004 que surgiu, e tudo isso eu fui olhando, né, nesse projeto, né, que tem entre a coordenadoria de comunicação e a biblioteca, né, então eu achei muito legal olhar as fotos, ver pessoas que a gente até conheceu, que não está o nome ali, eu vou ter que descobrir o nome para passar para o pessoal do projeto. Então, a pergunta era isso, né? Hoje, quais são os cursos? Né? Então, nós temos 4 ensinos de técnico integrado, normal, assim, e tem mais o ProEja, 5 cursos integrados, né? Técnico integrado. Temos também a engenharia mecânica e vamos ter esse curso tecnólogo na área de computação, análise e desenvolvimento de sistemas, o Fábio botou aqui. Análise e desenvolvimento de sistemas, obrigado, Fábio. E ajuda também com o nome dos cursos de pós-graduação, pelo amor de Deus, que eu... Daqui a pouco ele coloca aí para nós. Então, era mais ou menos essa a pergunta, né? Passar para bem isso, João, é bem isso aí, é para a gente ter uma ideia, né, da imensidão, e existe uma particularidade nesse curso, principalmente na parte da engenharia mecânica, que é a dupla diplomação. Hoje, o IFE tem uma dupla diplomação no curso de engenharia mecânica com uma instituição da França. Então, a pessoa que estuda aqui, é de lá, ele recebe o título nos 2 países, e a mesma coisa se um dos nossos estudantes vai para lá. Isso foi uma conquista aí de um grupo de docentes, servidores aí de Sapucaia que trabalhou no Braftec, né? E isso aí, isso é uma coisa importante, né?
Daí, Janete, para isso, eu acho que seria muito interessante convidar o professor Pedro. Ó, a Patrícia colocou aí pós-educação, práticas educativas para o aprender. E o pós-educação física e o pós-educação física. Obrigado, Tuti. O Pedro virá, assim, vocês são uns dos primeiros aqui, né? Mas, assim, porque eu queria conversar com a Margarete, ela que me sugeriu o teu nome, né? Então, para fazer dupla com ela. E, então, outros virão. A gente já conversou aí com a Maria de Fátima, né? Que é a secretária técnica. Não, eu digo assim que esse assunto do Braftec é um projeto que ele tocou adiante, que ele está muito bem por dentro disso, né? Não, nós vamos conversar com ele. Exato, a gente vai conversar com ele. É Braftec o nome do projeto. É Braftec. Eu sei porque eu representei o IFE naquela ida para a França, né, quando surgiu, quando se encadeou esse projeto aí, né? E eu achei muito bacana também ouvir até os depoimentos depois dos estudantes que fazem parte disso. Mas a gente vai conversar isso mais com o Pedro quando for quando ele estiver nas nossas lives aqui. Mas tivemos um aluno. Tá. Não, nós tivemos um aluno que se formou já com dupla diplomação, né? E uma aluna que voltou de lá agora, que também é a segunda que está se formando com dupla diplomação. Interessante. Agora vamos lá, então, conversar sobre as atividades essa. Agora a Lia colocou aí, ó, Margarete, um recadinho, um elogio para ti aí. Mas tivemos antes, ali o Fábio colocou um pouco dos nossos projetos que em Sapucaia tem, né, dessas atividades. A gente podia conversar um pouco, porque eles são muito bem, bem vistos na comunidade, né? Porque chama bastante atenção. Eu podia falar um pouquinho da semana temática do curso Proeja. O técnico em administração Proeja surge quando o decreto do presidente Lula coloca, né, a EJA dentro da rede federal. E aí nós, deixa eu ver minha colinha aqui, mas antes disso eu queria falar um pouquinho do EMA. Não sei, eu acho que eu tenho que falar do EMA. O EMA, que o João falou, que é o EJA na escola, o EMA, o Ensino Médio para Adultos, foi um projeto piloto de Pelotas, né? Era do Cefet Pelotas, feito em parceria com uma arrozeira, eu acho, uma indústria de embalagens, e quem fez a seleção dos alunos em Pelotas, eu acho que era a Câmara da Indústria e Comércio, alguma coisa assim, se eu lembro bem. E não havia professor de inglês na época para atuar nesse projeto piloto em Pelotas. Aí a coordenação, a professora Clóris e também a Bita me fizeram um convite, se eu não gostaria de ir a Pelotas semanalmente, por 1 ano e 8 meses, para participar das reuniões pedagógicas e dar aula à noite. Então, eu aceitei esse desafio, mesmo que às vezes implicasse em eu retornar e na sexta de manhã ter aulas em Sapucaia, e foi uma rica de uma experiência. Foi assim, era um trabalho, a gente desenvolvia os conteúdos por projetos, né, por temáticas. A gente elencava temas e desenvolvia. E eu ia nas quintas, porque à tarde nós tínhamos a reunião de planejamento. Então, conciliava participar das reuniões, nós planejávamos os conteúdos de acordo com a temática, e à noite eram as aulas. E eu retornava no ônibus das 22h30. Eu chegava a 1h da madrugada em Porto Alegre. Uma vez eu cheguei, entrei no táxi e disse o meu endereço. E aí ele me olhou e disse: a senhora se importa em me ensinar como eu chego lá? Porque é a minha primeira noite em Porto Alegre num táxi.
Aí eu disse, ai, graças a Deus, eu sei como chegar na minha casa, porque se eu não soubesse o endereço onde eu estou indo, o taxista também não sabia. Mas isso tudo faz parte, né, da nossa trajetória. Mas foi um período muito rico, e aí nós decidimos implantar o EMA em Sapucaia. Aí o EMA em Sapucaia começa em 2002, e quem coordenou ele no primeiro ano foi a professora Maria Helena Campos de Bairros, que era a coordenadora do curso do ensino médio regular. Aí depois ela entrou em licença, então eu entrei a partir já era o segundo ano da turma, eu passei a ser a gestora. Naquele tempo não tinha FG para o EMA, então a gente não era coordenador, a gente era gestor, que era um outro título que a gente recebia. De qualquer forma, eu fui gestora do EMA por quase 4 anos. Aí assumiu o professor Amarante, que agora está no IF Canoas. E foi sensacional, uma rica de uma experiência. Era para nós termos turmas só noturnas, alunos de 18 a 24 anos, seleção por sorteio, e depois a gente, assim, praticou um certo ato de desobediência civil, porque nós não tínhamos mais salas de aula à noite, então nós abrimos uma turma à tarde. E a turma lotou, porque nossos estudantes vinham muitos da indústria têxtil de Sapucaia, e a indústria têxtil trabalha em 4 turnos, então nós tínhamos um público feminino muito grande para esse turno. E no final, nos 2 últimos semestres, nós abrimos turma de manhã e tínhamos público. Então, adultos que também trabalhavam de turnos, e então essa foi um laboratório, eu diria assim, para o Proeja. E todos esses alunos, tanto em Pelotas, esses estudantes, quanto em Sapucaia, sempre tinham a expectativa de que, como eles estavam dentro de uma escola técnica, que iria ser ofertado para eles a continuidade dos estudos na área técnica. Isso foi bem complicado. Eu não acompanhei esse processo em Pelotas, que depois alguns alunos se inseriram, não sei, nos cursos técnicos. Mas em Sapucaia, depois nós tivemos alunos do EMA retornando para o sorteio, o primeiro sorteio do Proeja, do curso técnico em administração. Então, é muito legal isso. E aí o Proeja surge em 2006, 2007, em 2007, a gente monta uma comissão, da qual eu fui relatora, foi um coletivo de professores de Sapucaia, e tem ali na biblioteca do campus tem o meu, essa memória toda eu registrei no meu TCC, que eu fiz uma especialização Proeja, Movimentos de Criação do Proeja em Sapucaia. Ele está ali na biblioteca da escola. E aí esse coletivo de professores, que eram professores do curso de ferramentaria, fabricação mecânica, do tecnólogo em gestão da produção industrial e professores da formação geral, nós visualizamos um Proeja na área da administração. E, só resumindo, depois, em 2009, eu acho, surge a primeira semana temática do curso Proeja, e ela tem suas edições todos os anos. É uma semana ou 4 dias, onde diversos temas transversais ou temas que são abordados no curso e que são aprofundados ou que não são abordados e interessam para o curso de administração Proeja, essa semana acontece no campus e é organizada pelos estudantes, desde o coffee break, os estudantes expõem, eles têm a produção deles, às vezes artesanal ou de
alguma coisa que eles empreendem, eles expõem, eles têm bancas, é uma coisa muito bonita. Assim, a gente vê a concretização, a gente vê o currículo concreto ali. Nessa semana temática é o currículo bem concreto. Acho que... Não sei se o João quer falar do Fórum do Plástico, porque o Fórum do Plástico também foi uma experiência muito legal. Sim. Sim, foi muito legal. O Fórum do Plástico, todo mundo se envolvia, toda escola se envolvia no fórum, literalmente quase, né? Toda escola se envolvia no Fórum Técnico do Plástico. Então, até anotei aqui, foram vários anos, né? Eu sei que o quarto fórum foi 6, depois... E teve outros, né? Nós tivemos outros fórum técnico do plástico. Dava bastante trabalho, mas era gratificante, né? Era uma maneira... Como a gente só tinha o curso técnico plástico, assim, de técnico, né, na época, né? Se não me engano, tinha já o tecnólogo. Ah, sim. O Fábio está complementando aí, é a Feira de Economia Solidária e o Banco de Trocas, exatamente, não lembro. Uhum. Sim. E então, a gente trazia pessoas de todo o Brasil, né? A gente precisava, assim, a maioria que vinha de empresas, né? Eles pagavam a passagem, a estadia deles. A gente conseguia, às vezes, trazer alguém por nossa conta, né? A gente conseguia um patrocínio, né? Com as empresas daqui, né? Das redondezas, empresas grandes. Não vou dizer o nome para não errar, né? O Bork conseguia lá uns patrocínios bem generosos, né? E a gente conseguia trazer pessoas também. E era uma semana que todo mundo se envolvia, né? De novo, né? Era uma coisa bem amadora no bom sentido, né? No bom sentido. Era muito bem feito, mas era feito assim com muito... A gente suava, né? Na camisa, né? E não que hoje não aconteça isso. É que eu quero dizer assim que era uma coisa que, como tinha só um curso, tudo convergia. Tudo era em volta do plástico. Hoje é uma coisa muito... Nós estamos numa situação bem melhor em termos de nós evoluímos muito, né? Nós temos vários cursos, vários eventos, né? Há pouco aqui o Fábio colocou o IFCOM, que traz 5.000 pessoas de fora, né? E é um evento muito interessante. E tem o Sabertec também. Então, aqui a Mari está dizendo que o Fórum de Arte... Ah, sim. Eles faziam muito poucos recursos, exatamente. Mas a gente conseguia fazer um evento muito gratificante, né? A gente ficava tenso antes, né? Mas no fim a gente conseguia os resultados. Olha então, que legal. O Fórum Técnico do Plástico foi acredito que o primeiro evento assim que a gente promoveu com pessoas de fora, né? Depois... Sim. E era uma aproximação, né, João, com o mundo do trabalho para os estudantes. Sim. Isso era sensacional, porque era os empresários ou representantes de empresa vindo mostrar assim possibilidades alternativas tecnológicas, né? E eu achava muito bom. E esse aqui que a Marli colocou, de Arte e Cultura e Cidadania, eu não acompanhava Sim. muito, envolvido com o fórum, né, também, Cidadania. E eu estava vendo as fotos no site, né, muito interessantes, trabalhos muito interessantes, Sim. que foi... Ele surgiu, Margarete, me ajuda aí,
Semana de Arte, Cultura e Cidadania surgiu por causa do curso ensino médio, né? Isso, era uma iniciativa, eu acho, da área de ciências sociais ali, e da área da história, da sociologia, do professor Armando, da Marli. Eu acho que porque teve uma iniciativa, uma primeira iniciativa, que foi uma outra experiência que foi feita, eu não tenho bem a memória disso, que a Marli que tem mais. Eu acho que é anterior ao Encontro de Artes, Cultura e Cidadania, que foi da área deles, da área das ciências sociais. E depois isso deu origem a esse encontro que, assim, era sensacional. A gente trazia palestrantes de várias escolas, estudantes de várias escolas, de todas as áreas do conhecimento. Era, assim, o EMA expunha as saídas de campo, havia exposição de fotos, era grafite, a escola foi pintada, teve um grafite externo ali, que eu acho que foi coordenado pelo nosso colega arquiteto Garcia. O Garcia, aquele primeiro grafite na lateral da escola ali, Cultura da Paz, muito legal. O Fábio agora colocou ali também que realmente a gente, sempre nossos eventos tinham um envolvimento muito grande dos servidores, quase todos servidores, e alunos, muitos alunos trabalhando. Então, a gente tem uma certa vocação para eventos na escola, né, que já vem de bastante tempo, e por isso que surgiu o curso técnico de eventos, né, que é um curso também que a gente tem que, junto com a informática, né, há bastante tempo, né. Mas vejam essas histórias que vocês contam, né, que a gente está compartilhando aí, até com os outros campos, para que se reproduza aí, né? E exatamente. Eu gostaria de perguntar para vocês aí, então, o que significa para cada um de vocês aí o Campus Sapucaia do Sul? João, quer falar? Pode ser. Para mim, representa muita coisa, né? Eu sempre, apesar da distância, né, em termos de onde eu moro, que é Porto Alegre, e de terem surgido outras escolas, né, aqui na Restinga, no centro de Porto Alegre, Canoas, eu nunca cogitei de querer me transferir para nenhum outro lugar, porque realmente eu me sinto enraizado lá em Sapucaia. A gente gosta muito de lá, né? A gente continua lutando muito, né? Agora eu diria que eu estou com muito menos energia do que eu tinha, né? Eu conseguia fazer as coisas, né? Mas eu gosto muito de trabalhar lá e praticamente eu me formei como professor lá, né? Eu me formei como professor. Aprendi a dar aula, né? Eu tive situações assim, teve uma aluna que me chamou a atenção no meio da aula, que eu estava dando a aula, e ela, no meio da aula, ela disse: professor, eu não estou entendendo nada que o senhor fala. Não entendo nada que o senhor faz. Daí, claro, eu fiquei um pouco bravo, mas eu pensei assim, vou pensar nisso, né? E continuei a aula, tá? Com ela numa boa, não fui grosseiro com ela, né? E realmente, daí eu fiz uma autocrítica e realmente, quando a gente não tem uma formação pedagógica, né, que eu sou engenheiro químico, a gente começa a dar aula como se estivesse fazendo um seminário, né? Como se estivesse apresentando um trabalho, e não é longe disso, né? Então, eu aprendi muito com os alunos, né? Claro, não estou dizendo que eu saiba dar, eu tenho uma autocrítica muito forte e sei que tem que melhorar e luto para melhorar, né? Mas eu aprendi muito, era muito pior, né? O que eu compenso é com a boa vontade, né? Aí é que tentando sempre
explicar. Se eu vejo que não entendeu, eu tento explicar de outra maneira. Nunca reclamo de uma pergunta repetida. Digamos que eles me perguntem 10 vezes a mesma coisa, eu nunca reclamo, né? Então, eu tenho essas qualidades, mas realmente eu estou aprendendo a dar aula lá, né? Gosto muito e é um lugar que faz parte da minha vida. Com certeza, né? Exatamente. Bem, eu tenho, assim, acho que foi a concretização da minha trajetória docente se deu em Sapucaia. Eu trabalhei como professora de inglês em cursos de inglês, dei aula na universidade em Criciúma, fui para a rede municipal para trabalhar com 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série, trabalhei com um ensino médio na rede estadual, mas foi assim em Sapucaia que eu assim me realizei enquanto docente na minha área, né? Trabalhar com assim todo ano era um novo desafio. E como o João disse, a gente aprende a ser professor sendo, né? A gente não existe outra forma. Como é que tu te tornou professor? Tu aprendeu a ser professor sendo. Tu faz uma licenciatura, tu pode fazer um estágio, mas aí tu entra para uma sala de aula e aquelas 35 seres humanos ali na tua frente, e cada ano ou cada semestre é um novo tempo. Toda vez eu penso assim, aquele friozinho na barriga sempre acompanha a gente. Me acompanhou até o último semestre que eu dei aula. Então, assim, eu atuei no curso plástico desde que iniciou, e depois veio o EMA e veio o PROEJA, e assim eu vi que é possível fazer educação profissional e integrar ensino médio, educação de jovens adultos e educação e a EJA, assim, é possível permitir que essas pessoas, que esses estudantes que não tiveram a oportunidade de estudar no seu tempo regular de escola, porque a vida lhes impôs outras coisas, que eles retornem. É possível esse retorno para a escola e é possível aprender. E essa coisa aí que o João falou, que a gente tem que ensinar de diferentes formas, isso é uma das grandes qualidades do professor, que o professor está sempre desafiado a ensinar a mesma coisa de diferentes formas, porque as pessoas não são únicas, as pessoas não são homogêneas, elas não são todas a mesma coisa, elas são únicas, e aí a gente tem que respeitar e o tempo de aprendizagem de cada um. Até para a gente na vida, quantos anos a gente leva para aprender algumas coisas que a vida nos ensina, né? Então, eu acho isso, assim, de Sapucaia eu tenho boas memórias, algumas nem tanto, porque tivemos uma gestão que a gente ajudou a eleger que não foi, assim, não veio a termo, mas tudo isso são experiências, eu sempre tiro, assim, o que foi de positivo. Passei por várias direções, né, o professor Adair, o professor Borck, o professor Armando, a professora Cleia, né, assim, cada um com suas características, com as suas maneiras de gestor, né, e a gente vai se adequando e vai aprendendo. Ao longo do tempo a gente aprende e tira sempre o melhor de tudo. E como o João falou, também tive alunos que... Uma vez eu lembro que eu bolei, assim, uma atividade para ver se isso agora existe no Campus Sapucaia, ou existe em todo o IFE, Instituto Federal, que é nivelar os alunos por conhecimento da língua estrangeira. Então, eu fiz isso numa turma uma vez, e um aluno me escreveu, assim,
coisas... Ele ficou tão indignado que eu apliquei aquela prova para saber se eu ia dividir a turma, assim, em um nível iniciante e o outro intermediário, e ele escreveu muitas coisas no papel. Ele não fez a prova, mas ele escreveu assim. Aquilo para mim foi, assim, eu parei também e refleti, eu disse, eu acho que eu não fui muito clara, não expliquei muito bem qual era o meu objetivo, porque às vezes tu vê que tu trabalha com, tu tem uma turma de estudantes em diferentes estágios, em diferentes níveis de aprendizado daquela tua disciplina, qualquer que seja, e tu precisa ver se tu consegue trazer todos para um patamar médio, ou tu tem que desafiar mais um cara que vai chegar na aula e não encontrar desafio nenhum, porque, isso aí eu já aprendi, eu já sei. Na língua estrangeira isso é bem complicado. Eu lembro desse episódio, me marcou muito, mas a gente vai levando. Então, muitas histórias, né? E eu fiquei bem feliz, né? E vamos, né, Chico, muito satisfatoriamente conversando, mas sabendo também desse resgate de memória que está sendo feito dentro do campus Sapucaia. Eu acho importantíssimo, né, que em todos os campos que nós temos na vida das instituições, que a gente vá registrando isso, porque daqui a pouco não teremos mais as pessoas para contar, ou para conversar, ou para passar, socializar uma experiência que pode servir, né, para alavancar algumas coisas para outras, né? Então, que bom que isso está acontecendo em Sapucaia, e tenho certeza que vai ficar um excelente trabalho, e a gente vai vir a conhecer aí com muita satisfação. E sabe que a gente tem um carinho especial por Sapucaia, né? Tivemos um tempo por lá, e não da melhor forma, mas, enfim, a gente é um aprendizado, né, a cada dia, né, nas coisas que a gente vai fazendo. Mas Sapucaia tem história para contar, né, por diversos servidores, e a gente vai aos poucos, né, revivendo cada uma. Tem aquele lago, que até peixe já tinha por lá. Tem os mascotes sempre, né, dentro das escolas, os cachorrinhos. Tem o lema da própria instituição. Tem aquela casinha, né, das confraternizações, dos churrascos, né, de tantos e tantos momentos que o pessoal viveu lá dentro. Enfim, tem muita história, ainda com o tempo a gente vai ouvindo de outras pessoas também um pouco mais. Então, cada um tem um pouco, alguns lados, né, e vão se complementando. E o objetivo é mesmo que mais e mais pessoas conheçam as histórias de cada um dos campos através das vozes e dos relatos, né, do que cada um viveu e vive dentro dessa instituição, e por essa instituição, pela educação, pelos seus próprios estudantes, né, e pela sua vontade de fazer diferença nesse mundo que carece tanto, né, de pessoas que são comprometidas com o trabalho. E, bem, uma coisa assim, é só uma pergunta antes de nós fazer já indo para o encerramento, que parece que não, mas o tempo já passou, né? Da última vez lá que eu lembro, assim, uma ideia que eu achei muito interessante foi que botaram todas as coordenações de curso num espaço próximo, né? Que é uma coisa que eu achava bem diferente, achei que ficou bom, porque aqui no Campus Pelotas, né, cada um num lado, a gente mal se enxerga. E lá tinham botado um espaço grande, assim, onde tinha lugar para os professores, lugar para as coordenações. Ainda é assim em Sapucaia do Sul, ou já se dividiram essas coordenações? E após vocês responderem isso, a gente pode ir fazendo as nossas falas finais aí. Tá. A gente é assim, né? Nós temos... Todos os professores ficam em 3 salas. As 3 salas, na realidade, são juntas, né? Uma do lado da outra. E a distribuição é aleatória. Então, a gente fica
todos os professores, a gente tem professores do plástico, com eventos, com informática, todo mundo junto, conversando, e isso é muito bom, né? Isso é bem importante ter aquele espaço para a gente, né? Ter as mesas onde a gente pode deixar o seu material e tal, e conviver entre si. Isso é um diferencial, né? A gente não é dividido entre coordenações, né? E as coordenações mesmo, os coordenadores também ficam juntos, mas não nessas salas. A gente está lá próximo ao ensino e a gente também fica junto, né? A gente conversa sobre vários assuntos, porque muitas vezes a gente tem dúvidas de uma coordenação que a outra pode ajudar, né? Então, existe como nós somos uma escola pequena, né? A gente tem mais proximidade. E eu queria dizer assim que a gente fala muito do passado, porque o nosso passado foi pitoresco, né, Margarete? Dentro lá a gente tem histórias muito engraçadas, né? Coisas bem estranhas. Mas eu gosto muito do que como está hoje. A gente evoluiu, a gente cresceu, a gente se organizou, né? Então, eu fui coordenador naquela época, antigamente eu fui coordenador. Eu sempre me escapo da coordenação quando eu vejo que não tem mais ninguém, daí eu aceito. Então, a gente, como coordenador, tem que fazer um monte de coisa. Um monte. Assim, a gente era praticamente secretário. Hoje em dia, assim, é tudo muito organizado, e a gente, por quê? Porque a coisa vai crescendo, né? A gente vai evoluindo, né? Então, está muito mais fácil ser coordenador hoje em dia. A escola está funcionando muito melhor, os cursos são muito bons, né? A gente vê, assim, pelo resultado, né? Os alunos que saem com trabalhos, apresentando trabalhos no Brasil afora, até no exterior, a gente vê que a coisa está crescendo, está melhorando, tá? A gente está indo para frente, né? Então, eu estou bem satisfeito com o que nós temos hoje. Uhum. Mas então, né, olha, eu gostaria de agradecer muito a vocês aí, João e Margarete, né, por compartilhar com a gente, assim, as histórias de vocês aí. Eu, particularmente, né, como passei muito tempo aqui, passei a vida aqui no Campus Pelotas, né, eu conheço pouco, né, de Sapucaia, assim. Fiquei inteirado de muitas nuances, né, de muitas histórias aí, que vocês nos relataram aí. Eu acho que é muito importante, né, que a gente compartilhe isso com os outros campos aí, até para que a gente continue caminhando, né, como o João falou ainda há pouco, né, que ser coordenador hoje é mais fácil, com certeza, né. Eu no Campus Pelotas fui coordenador em 90, depois fui coordenador aí em 2010 até 2013, novamente, tá? Então a gente conseguia, né, agora para no final a gente ser coordenador, porque no passado a gente fazia muitas coisas, era o secretário, tinha que carregar o piano nas costas aí. Isso que o Campus Pelotas já tinha uma história, eu imagino vocês. Então, o nosso muito obrigado aí, né, por terem feito parte desse projeto aí, né? A gente só tem a agradecer aí o que vocês contribuíram aí com esse relato aí da trajetória de vocês aí. Nós vamos para os finalmente, então. Eu queria, assim, só também falar um pouquinho da minha atuação sindical, porque eu também participei do Sinasef. Aliás, assim, quando nós chegamos em Sapucaia, nós fundamos a ASUNED, que era uma associação de servidores, e nós tínhamos até um estatuto elaborado pelo professor Alberto Coelho, que está em Pelotas e tudo, e a professora Jaqueline era a nossa tesoureira, mas essa ASUNED, porque nós tínhamos que comprar até, assim, um ventilador de tão quente que era Sapucaia,
E essa a SUNED foi o nosso primeiro, assim, movimento associativo. Aí depois, sim, veio a seção sindical do Sinasef e eu também atuei junto com o professor Renato por 2, 3 anos. E eu acho que isso também faz parte da nossa formação docente, a nossa atuação nos órgãos que nos representam, né, as nossas categorias profissionais. Eu acho que esse posicionamento também, sim, faz parte da minha índole. Assim, eu respeito os colegas que não querem, né, fazer parte, mas eu atuei e ainda continuo sindicalizada, e eu acho que foi outro momento de formação que eu tive na minha vida. Mas, assim, eu quero agradecer muito o convite, agradecer a vocês, agradecer a todos os colegas que caminharam junto com a gente, né? Agradecer ao João. Foi muito bom. Então, segura aí, Marga, senão vai sobrar para mim aqui também. Eu acho assim que eu quero agradecer também por estar participando nesse projeto, né, de memórias. Eu acho engraçado eu estar trabalhando no resgate de memórias, porque eu sou uma pessoa que tem uma memória muito ruim. Então, frustrado aqui, porque realmente eu fico tentando lembrar as coisas, nem o nome das coisas eu lembro, né? Mas eu acho que é um trabalho que vai crescendo, né? Com o número de encontros que vocês vão ter, vão poder, assim... Por isso que eu falei a questão do não quis entrar no Braftec, porque senão eu fico falando do que eu não tenho informação, né? Então, me pegou de surpresa, né? Para mim, eu até fui atrás de algumas informações essa semana, mas nem isso eu consigo fazer direito, né? Está tudo organizado aqui. Então, eu sinto que é uma coisa muito importante que tem que ser feito muitas vezes, né? Para a gente, que eu fico pensando assim, por exemplo, na minha vida particular, quantas vezes a minha mãe me contou histórias importantíssimas e que eu não fui capaz de anotar, né, de documentar, e isso vai se perdendo. Então, eu acho importante isso, e parabéns para vocês pelo trabalho, e obrigado por ter podido contribuir com um pouco aqui. Isso aí. Obrigado, Margarete, por ter me indicado, fico muito feliz. Gosto muito da Margarete. Eu e o Chico, nós estamos sendo pessoas privilegiadas, né? Porque a gente vai acompanhar de pertinho e vai reviver junto com vocês e com os que ainda virão pela frente tantas e tantas histórias importantíssimas. E foi bom, eu tinha esquecido de comentar, a gente tinha comentado que tu tinhas participado ativamente do sindicato, Margarida, até na hora não lembramos. A gente também esquece, João. Não eu também, só me ocorreu depois. Se a gente não anota, a gente acaba esquecendo de muita coisa. Mas não tem problema, porque assim, o importante é aquilo que a gente lembrou, que a gente esqueceu. Se vem mais adiante, vem. Se não vem, ela é porque não era para vir, né? Mas exatamente. É emocionante ouvir as histórias de vocês e assim, poder até junto aqui, né, nesse momento. A gente é que agradece muito a participação de vocês, né, a disponibilidade por fazer essa live junto com a gente e colaborar nesse projeto que, nesse tempo de pandemia, vocês conversaram ali, a gente também está dentro de casa e a gente fica pensando, essa coisa da história da instituição contada pelos seus servidores é uma coisa que eu tenho pensado isso há muito tempo isso me toca. E agora, nesse momento, é agora o momento da gente começar isso. E vai durar enquanto durar, né? Que seja enquanto dure, né? Que seja essa história.
Então, a gente agradece a participação de vocês, agradece todos aqueles que estiveram junto conosco, né? O pessoal que deu várias dicas aqui das histórias, dos momentos, né? Porque é como eu digo, a gente não sabe tudo, mas se as pessoas vão nos ajudando, a gente vai relembrando e vai complementando e vai fazendo se tornar realidade, né? Esse projeto, essas memórias, esse resgate, e vai contando vai relembrando as pessoas que já sabem e vai contando para aquelas que ainda não nos conhecem. E que bom que a gente tem tido o privilégio de pegar servidores, né, de convidar servidores com histórias tão importantes e lindas, né, dentro da educação. E convidar, então, todo mundo que nos acompanha para na semana que vem estar aqui junto com a gente e nós vamos estar conversando com mais 2 pessoas. É o Luiz Rogério, que é motorista no campus Charqueadas, e a Rita Costa, que é pedagoga, começou em Charqueadas e hoje está em Sapiranga. Porque essa é uma característica do INFE, né, dessa mobilidade também de pessoas de um campus para o outro. Então, a gente já vai ter um pouco de história de Charqueadas, vai ter um pouco de história de Sapiranga, e vai ter um pouco de história de vida de mais pessoas que fazem parte do IFSU. Obrigado, Chico, aí pela parceria, obrigado, Margarete, obrigada, João. E... Sucesso. Tá bom, um abração. Abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.